Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando Fate Stay Night. Crônicas do Caos capítulo 11. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 11. Os efeitos do poder. Hospital de Konoha. Naruto chegou cedo na manhã seguinte, arrastando Zeref e o pequeno Gio, com Albedo logo atrás. Hoje, Naruto esperava finalmente expor um de seus filhos e descobrir qual deles criou a linhagem familiar que levou a Shirou. Não que haja algo de errado com o adolescente, Naruto só precisava saber quem engravidou quem ou merda. Então, depois que Tsunade se recuperou de um sangramento nasal causado por Jiraiya, o Sanmilesma começou a coletar amostras de cada um dos indivíduos, incluindo Naruto. Embora Naruto zombasse da ideia de que o pervertido encontraria alguma motivação para atacar Tsunade, Tsunade ficou envergonhada demais para revelar o que realmente causou o sangramento nasal e manteve o segredo. Pai, por que estamos aqui de novo? Perguntou o pequeno Gio. Quero confirmar qual desses dois não gosta de dormir sozinho na cama. Naruto respondeu. Albedo não se esconde na cama com você e minha mãe? Perguntou Zeref. Albedo corou enquanto olhava feio para seu irmão mais novo. Então é sobre aconchego? Perguntou o pequeno Gio, lembrando a todos que ele ainda é uma criança ingênua. Não se trata de aconchego, ok, talvez seja sobre aconchego. Gio, coma esta barra de chocolate e espere os resultados, disse Naruto enquanto entregava um doce ao seu filho adotivo. Gio, por acaso, você pode nos dizer quem são seus pais verdadeiros? Zeref perguntou, querendo saber mais sobre seu suposto parente. Gio limpou a boca depois de comer a barra de chocolate. Meu pai era o rei sacerdote Lugalbanda e minha mãe era a deusa Nisun. Então, sou um semideus, assim como minha nova mãe, respondeu ele. Acho que a atração por semideuses e divindades em geral é algo de família, disse Zeref enquanto olhava para Albedo. Droga, esqueci que a Tétis deu à luz aquele pirralho do Aquiles. Agora que penso nisso, ele disse que o pai dele também era um rei. Naruto disse. Pai, a avó Elizabeth não era uma deusa e sua última encarnação não foi uma princesa? Perguntou Albedo. Nossa mãe também é uma rainha e é filha da deusa Derketo, acrescentou Zeref. O que há de tão especial na realeza, que é tão próxima das divindades? Perguntou Naruto. E agora que percebi, Arthur também é um rei. E agora? Shirou é secretamente o imperador do Japão e Kiritsugu é a encarnação de Izanagi? Perguntou ele com um suspiro. Pai, você realmente não tem habilidade para se conectar com as pessoas comuns, disse Zeref, fazendo com que uma marca de tique crescesse na cabeça do homem. Shizune chegou alguns minutos depois com os resultados. Ok, já tenho os resultados de todos. Naruto-kun, você disse que o pequeno Gio é tecnicamente seu parente mais próximo, depois de Zeref-kun e Albedo-chan. Então, depois de algumas tentativas, Tsunade-sama conseguiu encontrar uma porcentagem estimada entre o DNA de vocês, disse ela. Diga-me a verdade, doutor, quanto tempo eu tenho? Perguntou o pequeno Gio enquanto agarrava sua barra de chocolate. Shizune, gota de suor, disse. Não sei, de qualquer forma, começando do mais velho para o mais novo. Naruto-kun, você tem pelo menos 1% de correspondência, mas suas amostras ainda indicam que você é parente de membros muito distantes do clã. Albedo-chan, você compartilha 3%, o que equivale a um primo de segundo grau, eu acho, ou um sobrinho neto distante. Por fim, a Zeref-kun, que compartilha 6,25%, o que equivale a um primo de primeiro grau ou meio primo. Mas, no geral, você é o parente mais próximo do pequeno Gio, explicou ela enquanto ela e Naruto revisavam os números. Ok, deixa eu fazer as contas, ninguém nunca tem 100% de parentesco. 50% é pai para filho ou irmão para irmão. 25% é neto e presumo que uns 12,5% seja bisneto, então metade disso dá 6,25%. Naruto parou enquanto encarava Zeref, que não estava prestando atenção.
Naruto então levantou Zeref de cabeça para baixo e começou a sacudi-lo. Ok, rapaz, com quantas vadias você já foi para a cama? Gritou ele. Espere, Zeref é meu avô. Perguntou o pequeno Gil. Seu tataravô, pelo visto. Shizune disse enquanto verificava os cálculos de Naruto. Pai, posso começar a te chamar de Gepa triplo? Perguntou o pequeno Gil. Gil, eu não sou um boxeador russo profissional. Naruto disse enquanto continuava sacudindo seu filho. Eu disse que era inocente, pai. Claramente ele estava com aquela jovem e eles devem ter se esquecido da filha, disse Albedo. Eu não concebi um filho. Me apaixonei por uma mulher e, embora não estivéssemos juntos 24 horas por dia, 7 dias por semana, ela nunca mencionou ter dado à luz meu filho. As coisas mais próximas que eu tive foram meu experimento, Larkadin, e meu aprendiz Auguste, afirmou Zeref. Quem é Auguste? Naruto perguntou levantando Zeref com um braço. Alguns anos antes de me casar com minha esposa, me deparei com um jovem loiro de olhos verdes e pele clara. A criança era órfã, mas eu via nele um futuro promissor. Ele tinha a mesma energia que minha esposa, e sua presença me lembrou do tempo que passei com ela em agosto. Então, Zeref parou ao ver os olhos do pai se estreitarem. Zeref, é melhor eu descobrir que vocês dois estavam sob um encantamento. Porque parece que esse Auguste é, na verdade, meu neto perdido, disse Naruto em voz baixa. Até mais, Shizune, parece que preciso ensinar um pouco de disciplina a esse aí, disse ele enquanto arrastava Zeref de volta para casa. Papai está assustado de novo, disse o pequeno Gil antes que Albedo pegasse. É por isso que sou o favorito, disse Albedo com uma risadinha. Surpreendentemente, essa não é a coisa mais estranha que a família de Kushina já fez, disse Shizune para si mesma. De volta para casa depois de usar sua chave reserva para acessar o armário, Semiramis encontrou uma caixa de fitas de vidro. Era peculiar por alguns motivos. Normalmente Naruto usava suas caixas de armazenamento para objetos diversos, e fitas eram bem ultrapassadas na época de Shirou. Por outro lado, Rin Tosaka só entendia de usar um aparelho de VHS e achava que discos rígidos USB eram muito difíceis de entender ao usar um gravador de vídeo digital. Percebendo que Konoha estava em uma era estranha, Semiramis decidiu pegar a caixa e perguntar aos sogros se eles tinham um aparelho de vídeo para lidar com elas. Afinal, eles conseguiram criar filmes e também em cores. Claramente, este mundo estranho estava desenvolvido o suficiente para evoluir a partir de rolos de filme. Semi-chan, o que é isso? Kushina perguntou ao encontrar sua nora mexendo na caixa. Uma caixa de fitas antigas. Claramente meu marido tem algumas boas lembranças que precisam ser gravadas. Semiramis respondeu. Uau! Naruto deve ter muito dinheiro para comprar todas essas fitas, quanto mais para ter um aparelho de vídeo para elas. O único que temos está no escritório do Minato e com toda a equipe de segurança, disse Kushina enquanto começava a contar as fitas. Semiramis rapidamente lembrou que, embora a tecnologia exista e possa estar disponível, também pode ser cara. Sim, mas a questão é que fitas de vídeo e toca-fitas estão ultrapassadas em nossa época, disse ela. Kushina regalou os olhos. Então como você assiste filmes? Ela perguntou. Usamos discos, eles são muito menores e, aos poucos, conseguem processar mais dados com maior qualidade. Alguns dispositivos também são digitais, como Naruto me disse, o que significa que a máquina já transfere o conteúdo do que estaria em uma fita ou disco. Já vi Shirou assistir a filmes em um disco rígido tão pequeno, explicou Semiramis, mostrando a Kushina o tamanho estimado do USB. O quê? Como você consegue informações sobre algo tão pequeno? Perguntou a ruiva, perplexa. Semiramis riu do choque da sogra. O futuro é cheio de mistérios. Lembro-me do dia em que Naruto me mostrou uma câmera e como todos recuaram ao ver o flash. Naquela época, considerávamos isso bruxaria, disse ela. Então está decidido, vamos fazer com que Minato-kun nos deixe assistir às fitas de vídeo do Naruto. Kushina disse, dando um soco no ar. Lá fora, um pouco depois. Diga a verdade, Zeref, senão você vai ficar com o mel.
Naruto disse enquanto segurava uma colher e um pote de mel nas mãos. Zeref estava de cabeça para baixo, pendurado pelas pernas em uma árvore. Pai, não. Isso me dá enjoo. Ele implorou. Diga-me quem é esse Auguste. Naruto exigiu. Pai, posso lhe garantir que ele pode nem ser meu filho. Além disso, eu nem sei se ele está vivo, raciocinou Zeref. Garoto, você está apenas cavando sua cova. Naruto disse antes de enfiar uma colher de mel na boca. Blurg, por que você me amaldiçoa, pai? Por que Albedo nunca enfrenta sua ira? Zeref perguntou enquanto sentia enjoo. Porque ela ainda não fez nada para invocar a minha ira, disse Naruto enquanto continuava a alimentá-lo, enquanto Albedo rapidamente agarrou o Shirou, que estava usando sua marca amaldiçoada, e o levou embora. Agora me diga a verdade. Continuou ele, ordenando. Foi quando sua mãe e esposa saíram. Naruto, estamos saindo. Cuide da casa e mantenha as crianças na linha, disse Kushina. Ok, mãe, estou apenas disciplinando Zeref, disse Naruto. Tente não matá-lo, Naruto, disse Semiramis enquanto beijava na bochecha. Zeref, diga a verdade a ele, ou o que for que satisfaça seu pai, disse ela antes de beijar o filho na bochecha. Ah, e Naruto, não desperdice um mel. Preciso dele para o jantar hoje à noite. Você pode torturar o Zeref mais tarde, diz Kushina antes de os dois irem embora. Zeref, espere aqui, preciso encontrar outro instrumento de tortura para usar em você. Naruto disse, deixando seu filho de cabeça para baixo. Enquanto Zeref tentava lançar um feitiço para aliviar sua doença, Nori e Menma lentamente se aproximaram dele. Psyu, você ainda está vivo? Nori perguntou. Eu queria não estar, responde Zeref enquanto sente vômito saindo de sua boca. É verdade que você é filho do nosso irmão? Perguntou Menma. Sou abençoado por poder chamá-lo de meu pai, disse Zeref sarcasticamente. Bem, você parecia bem durão, e aposto que conhece o perdedor. Você provavelmente conhece as fraquezas dele, certo? Perguntou Menma. Eu sei muitas coisas interessantes sobre meu progenitor, sim, disse Zeref enquanto começava a juntar as coisas. Então você pode ajudar Menma a treinar para chutar a bunda dele no torneio. Nori perguntou, envergonhada pela derrota após ter levado uma surra. Eu deveria ajudar por quê? Zeref perguntou. Porque Naruto Baka tem que aprender que seu lugar é abaixo de nós e nós somos seus tios, então você tem que fazer o que dizemos. Menma disse em tom de comando. E daí? Eu já me rebelei contra meu pai antes e ele não me disciplinava o tempo todo, disse Zeref, indiferente. Faça o que dizemos ou vamos chutar sua bunda. Nori gritou. Banshee, você é demais. Acho que você conseguiu me machucar só com essa sua voz irritante, disse Zeref, tapando o ouvido com o dedo. Nori rosnou enquanto retesava o punho e mirava em Zeref, que se desviou e a agarrou antes de bater sua cabeça na árvore. Menma tentou atacar o sobrinho, mas Zeref torceu o braço dele para trás. Nori se recuperou e foi atingido por um bastão feito de relâmpago, que então atingiu Menma com ele antes de usar seus poderes demoníacos para criar uma garra e se cortar. Acho que é melhor tentarmos negociar novamente, diz Zeref enquanto levanta a tia e o tio pelas camisas. Naruto voltou com um machado e alguns sanduíches. Ei, Zeref, me desculpe, entendi que exagerei com o mel. Então, escuta, eu vou te cortar O que diabos você está fazendo? Perguntou ele. Estou disciplinando minha tia e meu tio, disse Zeref enquanto terminava de amarrar os dois de cabeça para baixo. Acabe com a gente, Baka. Exigiu Nori. Vocês, ninjas, não deveriam conseguir escapar dessas situações? Perguntou Naruto com um sorriso malicioso. Cortem a gente ou vamos contar para o papai. Menma ameaçou. Como você vai contar a ele se não consegue sair? Perguntou Naruto, fazendo-os calar a boca e encará-lo. Seja como for, vou passar um tempo com meu filho. É melhor você aproveitar a vida de tio Menma, porque duvido que qualquer mulher se atreveria a ficar com você sabendo dessa sua atitude desagradável, provocou ele, sentando-se a poucos centímetros de distância e dando um sanduíche para Zeref. Carne extra, minha favorita, disse Zeref.
É claro que é dever dos pais sustentar seus filhos, disse Naruto, sorrindo. Mesmo depois de tanto tempo, você ainda nos vê como filhos, pai? Perguntou Zeref. Zeref, acho que você não é de falar, sabendo que teve um filho e nunca percebeu. Além disso, mesmo que tivéssemos uma expectativa de vida humana e eu fosse um velho senil pensando em Mingao, eu ainda pensaria em você e Albedo como as crianças que sempre me pediam para pegá-los e ensiná-los sobre magia. Naruto explicou, provocando uma risada. Foi quando Albedo pousou e abraçou seu pai e seu irmão. Ei, ninguém tem permissão para passar um tempo com a família, a menos que eu esteja envolvida, disse ela. Sente-se, irmã mais velha, coma um sanduíche e podemos ouvir os sonhos do pai sobre a aveia, disse Zeref. Ei, eu posso ser velho, mas enquanto eu tiver dentes funcionais, lamen sempre será meu prato favorito. Falando nisso, acho que a gente deveria comer mais tarde, disse Naruto. Acho que ainda não experimentei lamen, disse Albedo. O quê? Todos esses anos que você viveu e ainda não experimentou lamen. É a melhor coisa que eu já descobri em toda a minha vida. Nenhum filho meu viverá em nenhum mundo sem experimentar. Naruto disse, fazendo seus dois filhos rirem. Do que vocês dois estão rindo? Isso não é brincadeira. Ele gritou. Ao longe, Semiramis retornou com Kushina por um breve momento, pois haviam esquecido algumas coisas. As duas decidiram observar Naruto à distância enquanto ele se aproximava dos dois filhos. Semiramis sorriu ao ouvir o discurso do marido sobre o misterioso ramen que ela ainda não havia experimentado. Talvez outra hora, pai, aposto que você se divertiu muito viajando por diferentes eras e mundos, apesar de estar longe do seu prato favorito, disse Zeref. Mas você sabe que há coisas que você jamais sacrificaria por uma nova oportunidade. Às vezes, você não sabe o verdadeiro valor de algo até perdi-lo. Perdi alguns bons amigos e criei alguns laços inquebráveis no passado, mas mesmo assim, havia uma coisa que me atormentava na primeira hora em que acordei, na época de Shirou. Naruto explicou, com a voz um pouco mais sentimental. O que foi, pai? Sabendo que você percebeu que era um servo desonesto, o tempo deve ter sido bastante assustador e confuso, disse Albedo. O sorriso de Naruto vacilou. Foi lembrar que o tesouro mais importante para mim estava perdido, disse ele. Albedo deitou a cabeça no ombro do pai. Eu sei o que você quer dizer, pai, disse ela. Foi naquele momento, quando enfrentei saber, a Sheri Berserker, que todas as informações sobre o mundo entraram na minha mente. Foi quando descobri que meu novo lar havia desaparecido, junto com todos que eu conhecia. Eu não era tolo, apesar de ter viajado para muitos lugares por mais de um milênio, eu conhecia o conceito de mortalidade em humanos. No entanto, mesmo sendo netos de Derketo, eu nunca imaginei que vocês dois ou sua mãe fossem imortais. Naruto explicou antes de olhar para o céu. João Sebastian Bach, área na corda sol. Você presumiu que tínhamos falecido, não é? Zeref perguntou enquanto sua franja sombreava seus olhos. Naruto assentiu. Eu não demonstrei quando estava lutando, mas naquele momento minha mente e meu coração se despedaçaram. Perdi tudo o que importava para mim e lá estava eu, sendo usado como peão em uma guerra sem sentido, disse ele, enquanto lágrimas brotavam em seus olhos. Tive muitas vidas maravilhosas enquanto crescia, mas mesmo assim eu entendia que, não importava o quanto eu parecesse um humano, eu não era humano e não tinha nada para provar que era igual a eles, disse ele, enquanto sua marca amaldiçoada aparecia em um lado do rosto, enquanto seu olho de deusa brilhava no outro. Semiramis sentiu lágrimas nos olhos ao ouvi-lo, enquanto Kushina já tentava conter suas próprias lágrimas. A mulher Uzumaki lembrou-se de que às vezes encontrava Naruto olhando pela janela com uma expressão triste enquanto seus outros dois filhos praticavam ninjutsu. Inicialmente, ela acreditava que Naruto se sentia negligenciado ou, pelo menos, inútil de certa forma, mas não era o caso. Ele nunca se sentia sozinho porque não conseguia moldar chakra, sentia-se como se não pertencesse aos outros humanos. Foi então que Naruto começou a sorrir ainda mais, exibindo suas estranhas habilidades ao descobrir sua mana. Em questão de anos, ele mostrou que já era um prodígio como seu pai no uso de magia.
Tudo que Naruto realmente queria era ser aceito, apesar de não ser um garoto comum. Por isso, ele começou a fazer amizades entre os diferentes herdeiros de clãs, enquanto despertava a inveja de outras pessoas. Foi então que surgiu um certo ódio contra ele. Embora não fosse um Jinchuriki, ele ainda era diferente, e mentes ultrapassadas não gostavam de pessoas diferentes. Foi então que pensei: se não sou humano, por que me são dadas emoções e me sinto como tal? Eu me apaixonei quando me casei com sua mãe, fiquei em êxtase por ter meus próprios filhos, fiquei deprimido quando pensei ter perdido minha família e, aos poucos, senti sede de sangue ao lutar contra os outros servos. Eu conhecia as regras e, naquele momento, quis arrancar suas cabeças e acabar com os servos restantes, na esperança de tomar o Graal para mim e implorar para que ele me devolvesse meus entes queridos. Naruto explicou enquanto sentia Zeref envolvê-lo em seus braços. Vale destacar também que Shirou, Saber, Arthur e Gil observavam a troca de golpes. Todos sentiam diversas emoções ao observar Naruto em seu momento de fraqueza. Mas não o fiz, porque sabia que algo assim me destruiria. Eu não queria fazer você sofrerem se todos tivessem partido e forçá-los a viver em um novo mundo enquanto poderiam estar descansando no paraíso. Em vez disso, lembrei-me de outra coisa. Eu ainda tinha família, mesmo que distante. Eu tinha um parente distante chamado Shiroemi e aí, naquele momento, não pude deixar de me sentir internamente animado. Eu ainda tinha um propósito, então, embora eu possa irritá-lo às vezes, não consigo deixar de sentir como se tivesse outro filho para cuidar. Naruto explicou enquanto enxugava as lágrimas. No entanto, as coisas melhoraram. Eu encontrei sua mãe. Eu estava cheio de tanta alegria, então Arthur e aquela versão infantil de Shirou entraram em nossas vidas. Então Gil, mesmo sendo uma criança pervertida correndo pelada por aí, era interessante tê-lo por perto. Mas eu chorei quando soube que meu primeiro filho ainda estava vivo. Fiquei tão feliz em saber que meus 2 bebês ainda estavam vivos e vagando pelo mundo, disse Naruto enquanto os abraçava. Eu te amo, pai, diz Albedo em lágrimas enquanto o abraça. Não quero mais que nos separemos, disse Zeref, revelando os olhos marejados enquanto abraçava o pai com força. Semiramis correu até ele e o abraçou. Kushina sorriu à distância e rapidamente pegou uma câmera antes de tirar uma foto rápida da família feliz que seu filho havia criado. Nori tentava conter as lágrimas enquanto Menma tentava agir como se fosse descolado demais para famílias. Os outros se dispersaram, preferindo deixá-los à própria sorte. Tudo que eu queria era ser feliz e pensei que tinha perdido essa felicidade. Naruto disse enquanto se recusava a deixá-los ir. Fim da música com Minato muito tempo depois. Ok, então acho que com essas informações que Naruto nos deu, podemos começar nossos preparativos, disse Minato enquanto terminava de discutir a possível invasão com Jiraiya. Disse o bebê Shirou enquanto se movia em um andador. É isso mesmo, Shirou-chan, vamos lutar contra a cobra. Minato disse com um sorriso. Oh! Respondeu o bebê Shirou. Como exatamente você o colocou lá? Achei que as asas e a cauda dele dificultariam, perguntou Jiraiya. Eu tive que fazer alguns furos. Minato respondeu antes que Kushina corresse pela porta com Semiramis, enquanto Uzumaki revelava sua caixa de fitas. Trilha sonora original de Stardust Crusaders, a profecia inesperada. Minato. Precisamos pegar seu toca-fitas emprestado. Kushina disse enquanto colocava a caixa na mesa dele. Kushina, estou no meio de algo, disse Minato. Isso pode esperar, acho que o Naruto está escondendo alguma coisa. Podem ser as fitas de audição dele para um daqueles programas em que você canta e usa roupas ridículas, disse Kushina, parecendo séria. Duvido que Naruto se vendesse, disse Jiraiya. Você não sabe de nada, sabe o pervertido. Não podemos ter certeza até vermos essas fitas, disse Kushina, soando bastante inflexível. Jiraiya deu uma olhada lá dentro e encontrou 2 interessantes na mesma data. Claro, como se esses 2 fossem muito importantes, disse ele com um sorriso irônico. Shirou me deixa orgulhoso. Arthur me decepciona. Coloque um e descubra.
Acho que Naru-chan deixou um intervalo de tempo, disse Kushina, apontando para o relógio. 8h15. Minato suspira enquanto ordena que 2 chunins conectem a televisão e o toca-fitas. Enquanto isso, Jiraiya decide pegar a fita que menciona que Shirou fez algo para impressionar Naruto. Ok, vamos ver o que é tão interessante. Minato diz enquanto move o relógio para o horário designado. A fita tocou mostrando Naruto estacionando sua motocicleta enquanto os alunos se reuniam para vê-lo. Enquanto isso, todos, exceto Semiramis, estavam confusos com o estranho veículo que Naruto dirigia. Que diabos é isso? Algum tipo de trenó sem cães? Perguntou Jiraiya. É uma motocicleta. Naruto queria ser um professor legal e comprar, mesmo que ele pudesse voar até lá, disse Semiramis enquanto pegava o bebê Shirou. Papai. Diz o bebê enquanto aponta para a televisão. Sim, esse é o papai bebê Shirou. Ele poderia ter comprado mais fraldas, mas em vez disso ganhou uma motocicleta, disse Semiramis. Maridos, eles sempre compram coisas idiotas com dinheiro extra, disse Kushina balançando a cabeça. Talvez seja bom que Tsunade-ime nunca tenha aceitado minha proposta. Não preciso que ela me diga como gastar meu dinheiro, disse Jiraiya com uma risada. Não se casar com Tsunade é um investimento para uma vida inteira de sábio pervertido. Kushina disse, fazendo franzir a testa. Foi quando Kakashi entrou com Tenzo atrás dele. Desculpe interromper, sensei, mas aqui estão os relatórios, disse ele antes de notar a tela. Você está revisando as filmagens, Okage-sama? Perguntou Tenzo. Não, só uma coisa interessante que meu filho deixou. Minato responde enquanto todos continuam assistindo. Naruto estava prestes a tirar o capacete quando viu Shirou com Sakura. Shirou parou por um instante e caminhou lentamente até Sakura, que parecia prestes a fugir por algum motivo. Em vez disso, Shirou a envolveu em um abraço e Sakura lentamente sentiu o calor do abraço enquanto deitava a cabeça em seu peito. Naruto assentiu antes de lançar um olhar maligno para Shiji, ordenando-lhe que se afastasse. Não que alguém pudesse perceber que era Naruto quem estava usando sua intenção demoníaca. Uau, que garota linda o Shirou conseguiu! Disse Jiraiya com 2 polegares para cima. Essa é Sakura matou, ela é uma boa amiga de Shirou e nutre sentimentos pelo garoto. Acho que eles estão se aproximando, quase desenvolvendo um relacionamento romântico, explica Semiramis. Bem, eu entendo porque Naruto se sente orgulhoso. Agora vamos ver o próximo, disse Minato enquanto as fitas mudavam. A próxima cena mostrava Naruto entrando no prédio e Arthur esbarrando em Ayaka. O esbarrão foi bem forte, e a garota mais velha deixou cair os óculos enquanto segurava a cabeça. Alguém está pronto para uma boa surra, disse Kakashi. Kushina o teria matado se fosse ela, disse Minato. Isso não é verdade, eu simplesmente o teria internado no hospital, disse Kushina, defendendo-se. Sim, o necrotério. Jiraiya diz enquanto Arthur ajuda Ayaka a se levantar. O rei dos cavaleiros disse rapidamente a Ayaka que seus olhos eram bonitos antes de ajudá-la a colocar os óculos. Pelo visto, Ayaka se sente um pouco nervosa perto de um jovem bonito como ele. Ok, então ele é um cavaleiro. Talvez só um nariz quebrado para compensar, sugeriu Kushina. E essa é a parte em que Arthur espera ganhar o encontro ou pelo menos um beijo na bochecha, disse Jiraiya enquanto preparava seu caderno. Arthur se apresenta, enquanto Ayaka faz o mesmo antes de seguirem caminhos separados. Arthur encontra Naruto, que o critica por ser patético. Jiraiya balança a cabeça, decepcionado. Eu sei que não sou exatamente um bom partido, mas aquele pirralho realmente deu má fama aos solteiros, disse Jiraiya. Ei, senpai, como você teria feito isso? Perguntou Tenzo. Eu usaria meu charme, é claro. Pelo menos tentaria saber mais do que o nome dela, disse Kakashi com um sorriso nos olhos. Diz o cara que gosta de muitas coisas e tem desgostos, mas nunca pensa em nenhum sonho, disse Kushina. Ser misterioso me torna legal. Kakashi disse enquanto simpatizava com Naruto quando ele continuou a repreender Arthur. A cena mudou para Shirou tendo que ouvir o que Arthur fez. Apenas a ruiva apoiou a loira no que aconteceu.
Shirou então tentou usar um selo em sua mão conectado a saber, apenas para recuar para ela. Naruto balança a cabeça novamente, dizendo que Shirou não tem coragem, antes de arrastar saber pela mão, que apareceu e desapareceu na realidade. Vamos, Shirou, me dá uma coisa. Você não pode simplesmente apoiar a inação. Disse Jiraiya, já que só conseguia imaginar muita gente ficando com as bolas azuis com aquela pequena ação. Preste bastante atenção, Koai, isso é o que você não deve fazer. Kakashi disse enquanto Tenzo assentia. Gostaria de saber que outras fitas Naruto tem aqui. Semiramis disse enquanto as folheava. Primeiro dia no novo emprego. É isso mesmo, Naruto decidiu conseguir um emprego na escola, disse Semiramis. Naruto virou professor? Iruka precisa ver isso então. Minato disse enquanto Kakashi ia buscar o Chunin que estava terminando a papelada para as missões. Você queria me ver, Hokage-sama? Iruka perguntou nervosamente. Sim, Iruka, quero que você veja o legado dos seus ensinamentos. Minato disse enquanto colocava no vídeo o intervalo de tempo que Naruto anotou. O vídeo mostrava muitos alunos se sentando, alguns deles barulhentos e barulhentos. No canto, Arthur e Shirou podem ser vistos se sentando enquanto Shirou conversa com Rin. No entanto, era cedo demais para alguém perguntar sobre Rin, então eles continuaram assistindo até Naruto entrar e se apresentar. Todos ficaram surpresos com o fato de ele ter chamado a atenção, pois as meninas tinham corações nos olhos e os homens o olhavam com inveja. No entanto, as meninas pareciam desoladas quando Naruto sutilmente mostrou sua aliança de casamento. Então meu aluno se tornou o professor, estou impressionado. Iruka disse com um aceno de cabeça. Então veio a parte em que Naruto defendeu Shirou e envergonhou Shinji. A turma riu e, apesar dos tópicos confusos e desinteressantes, Naruto conseguiu cativar a turma com sua palestra. Ei, Iruka, por que você não consegue prender a atenção de todos durante as aulas? Perguntou Kushina. Não tenho certeza, mas talvez Naruto possa me ensinar. Iruka disse sentindo inveja. Vamos dar uma olhada nisso. Só consigo imaginar o que aconteceu aqui, disse Minato enquanto puxava outra fita. Primeiro dia da tia Merlin. Quem é Merlin? Tenzo perguntou. Ela é uma maga poderosa e foi madrinha de Naruto. Ela é o oposto de Tsunade em termos de personalidade, mas elas têm muito em comum. Ambas são obcecadas por suas pesquisas. Risada pervertida de Jiraiya. Ambas se recusam a usar sutiã. Outra risada de Jiraiya. E ambas tiveram relacionamentos unilaterais com homens pegajosos. Semiramis explicou enquanto Jiraiya franzia a testa ao ouvir a última parte. Antes de Minato colocar as fitas, as equipes 8 e 10 chegaram. Hokage-sama de nível D concluído. Azuma disse enquanto ele e Kurinai tinham seus relatórios prontos. Ei, vocês estão assistindo filmes? Perguntou Kiba. Mais ou menos, Naruto deixou algumas fitas em uma caixa. Kushina respondeu. Provavelmente algumas fitas idiotas dele cantando, disse Kiba enquanto se posicionava melhor para observar. Problemático, porque você iria querer ouvir Naruto cantar? Shikamaru perguntou, mas foi ignorado enquanto a fita tocava. O vídeo passou enquanto a próxima aula mostrava Rin, Shirou e Arthur, além de Govter, que se destacava por seu vibrante cabelo rosa. Quando a aula começou, todos os homens, exceto Minato, tiveram sangramentos nasais ao ver Merlin entrando. Jiraiya estava praticamente batendo a porta da morte com todo aquele sangue sendo perdido. Era tão ruim quanto seu protótipo de livro, se não pior. Pelo menos Kakashi conseguiu evitar que o caderno do sábio fosse coberto de sangue e estragasse suas anotações. Ok, chega de assistir a uma Tsunade profissional de cabelos pretos. Kushina disse, fazendo os homens choramingarem enquanto ela pegava a fita. Ei, o que é isso? Perguntou Minato. Ataque demoníaco segundo, lembre-se de destruí-los. Parece um filme, disse Kushina enquanto seu marido reproduzia o vídeo. O vídeo mostrava um demônio roxo derrubando um campo de tiro com arco antes de Naruto chegar com Shirou e Rin nos braços. No entanto, Hider apareceu e começou a arrastar o demônio para baixo, enquanto Naruto tentava derrubar a criatura.
A luta continuou até que a criatura morresse e Naruto fosse estrangulado por Hider. Parece que Naruto vai levar uma surra, disse Ino. Não o descarte ainda, Ino. Shino disse. Naruto arrancou as correntes e acertou Hider com um uppercut, que fugiu após se recuperar do golpe. Ino e Hinata ficaram assustadas com a habilidade da mulher de escalar paredes como um lagarto antes de escapar. Ei, Hinata, você é bem flexível. Acha que consegue fazer isso? Kiba sussurrou para Hinata, que corou com a ideia. Duvido que Hinata consiga se mover no ritmo de uma aranha. Shino disse enquanto Kurenai olhava feio para Kiba, pensando em imaginar Hinata usando uma roupa curta como Hider. Foi então que um demônio azul apareceu e Rin começou a atirar nele até Ban aparecer e arrancar seu coração. Então King chegou, perfurando-o com várias facas vindas de seu tesouro sagrado e terminando com Diane esmagando seu rosto. Houve o reencontro e tudo, com Naruto explicando o relacionamento de seus tios. Shiro então começou a cavar ao redor do campo e encontrou Sakura inconsciente antes de carregar seu penteado nupcial. Ok, essas coisas foram perturbadoras. Espero que nenhuma delas tenha seguido Naruto, disse Minato, já que não queria um ataque demoníaco literal, enquanto a Kyuubi era uma massa de chakra em vez de uma criatura do inferno. De qualquer forma, acho que há muitas coisas que Naruto deixou para trás. Se alguém quiser ficar, eu posso continuar, disse ele, enquanto todos permaneciam no escritório para continuar observando. Começando com o vídeo de Naruto abandonando Shirou enquanto Luvia e Rin começavam a brigar por ele. Só para Sakura aparecer e Shirou mentir sobre a promessa de sair com ela. Shirou, seu idiota. Não tem nada de errado com a Sakura, mas qual é? Você tinha duas garotas bonitas brigando por você. Grita Jiraiya, enquanto as escolhas de Shirou só o frustram. Sortudo desgraçado, queria poder chamar a atenção de uma garota e ele simplesmente jogar tudo fora, diz Kiba. Não que eu quisesse ficar preso, mas até eu daria um saco de batatas fritas por um pouco de atenção, talvez só metade do saco. Shoji admitiu ter recebido olhares chocados de sua equipe. Hinata prestou muita atenção em Sakura. Sinto que me conecto mais com Sakura-san, disse ela, pois sentia que Sakura também estava escondendo sua dor, assim como Hinata fazia quando os mais velhos abusavam dela durante sua infância. Kushina ejetou a fita e colocou-a próxima, na esperança de que fosse menos pervertida. Infelizmente, ela acabou postando o vídeo da visita de Shirou à enfermaria. O que pareceu bom e inofensivo, com os adultos achando que seria uma boa hora para roubar algumas receitas de remédios modernos. Infelizmente, acabou revelando Aki, cujo busto fazia Tsunade parecer uma tábua de passar roupa. Então, Berserker pôde ser visto brevemente arrancando a roda do banquinho em que Shirou estava sentada. O que terminou com Shirou caindo e aterrissando em Aki. Seus seios enormes, para ser mais específico, fizeram as garotas rosnarem. Semiramis revirou os olhos e os homens sentiram inveja de Shirou, que desceu e ajudou a enfermeira enquanto tentava se desculpar. Ao que Jiraiya balançou a cabeça. Shirou, você realmente precisa ser homem. Disse Jiraiya, mas acabou levando um soco na lateral da cabeça de Kushina. Cale a boca, seu pervertido. Gritou Kushina. Acho que Shirou-san tem uma sorte estranha com mulheres. Kurenai disse, sentindo-se feliz que o parente de Naruto não seja realmente um pervertido. Se fosse uma competição, então claramente Shirou estaria dominando Arthur, disse Tenzo. Alguém está marcando pontos? Perguntou Kakashi. 4-1 a favor de Shirou-san, disse Shino. Shino, não fique contando pontos. Kurenai disse em tom de repreensão. O vídeo continua com Naruto tentando descobrir se Shirou é um pervertido antes de arrastar ele e Arthur para a aula. No entanto, as coisas ficam estranhas quando Aki começa a falar sozinha e Berserker aparece com a roda do banquinho nas mãos. Que diabos? Minato perguntou. Então Hider e Mordred apareceram e Aki discutiu com ele sobre a tentativa de matar Shirou. Ao que todos ficaram tensos com a conversa dela sobre a Guerra do Graal e como os mestres deveriam estar brigando entre si, já que precisam se matar.
O vídeo terminou depois que Aki revelou o estilo complexo dos selos de comando que foram colocados em seu braço. Semiramis estreitou os olhos e se preparou para sair com seu filho adotivo. Preciso verificar uma coisa com Naruto, disse ela. Acho que preciso conversar com ele. Shirou-kun, disse Kushina. Ei, sensei, tire uma foto desses selos. Lembro de ter visto um na mão do Naruto, mas nunca me dei ao trabalho de perguntar a ele, disse Minato. Claro, disse Jiraiya enquanto tirava uma foto. Faça isso de novo, pervertido. Minato-kun disse que era o braço dela, não os seios. Kushina gritou. Jiraiya riu. Ok, você me pegou. Aqui, disse ele enquanto tirava uma foto das focas. Com Naruto e os meninos, um tempo depois, Naruto estava fazendo uma parada de mão com um braço no punho de uma de suas espadas. Você está clareando a mente, Shirou? Ele perguntou enquanto seu parente fazia a mesma coisa. Acho que sinto. Todo o medo e o estresse estão me abandonando. É como se eu estivesse no oceano e a água escorresse pelas minhas costas, disse Shirou, de olhos fechados. Acho que estou tenso, disse Arthur. Acalme-se, garoto, você pode ser um excelente guerreiro. No entanto, Shirou já está anos-luz à sua frente em termos de espiritualidade. Olhe para o pequeno Gio, ele já está se tornando um com o universo. Naruto disse enquanto o pequeno Gio estava em uma pose meditativa. Arthur olhou para Gio e notou a bolha de ar saindo do seu nariz. Tio, acho que ele está dormindo, disse ele. Sério? Bem, pelo menos ele está em silêncio e em paz, disse Naruto enquanto alargava seus olhos do clã das deusas. Agora, concentre-se em ativar seus olhos, ordenou. Arthur assentiu e conseguiu ativar um olho, enquanto Shirou conseguiu ativar os dois com facilidade. O que vem a seguir? Arthur perguntou. Trata-se de sentir a energia ao seu redor. Como não quero que a mamãe fique chateada com o jardim dela, precisamos apenas sentir a energia vital próxima. Depois disso, podemos repetir o teste da semente e ver se você superou seu conflito interno. Naruto explicou. Então Gio caiu de costas e acordou. O que aconteceu? Ele perguntou. Sua mãe vai ter outro bebê, disse Naruto, fazendo Gio desmaiar. Que bom, mais paz, disse ele. Não foi rude? Perguntou Arthur. Concentre-se, Arthur. Eu esperaria que você estivesse pensando em garotas bonitas em vez de se preocupar com o pequeno Gio. Naruto disse quando Arthur finalmente conseguiu ativar seu segundo olho. Por um longo tempo, o trio permaneceu em silêncio e em paz. Como pareciam preocupados com a necessidade de se espiritualizar, ninguém se dava conta do que se passava em suas mentes. No entanto, se Tsunade estivesse ali e descobrisse o que se passava em suas cabeças, o Sanmilesma teria presumido que fosse um efeito colateral do sangue subindo cabeça. Na mente de Naruto. Bem-vinda, criança, disse um dos animais. Você voltou para continuar seu treinamento? Perguntou o outro. Sim, tenho grandes anciões. Naruto disse enquanto se sentava no meio da caverna. Bom, hoje vocês começarão com olhos estranhos. Disse uma das feras enquanto um dragão vermelho metálico saía das sombras. Muito bem, estou honrado em vê-lo novamente, olhos estranhos. Naruto disse enquanto o dragão assentia. Hoje começaremos com o significado da batalha e a diferença entre bater e receber o golpe. Olhos estranhos disse enquanto gesticulava para Naruto segui-lo. Na mente de Arthur abriu os olhos e sentiu uma luz brilhante e uma sensação de calor atrás de si. Quando se virou, ficou horrorizado com a visão. Sua terra natal, Camelot, estava em chamas e os portões estavam trancados, impedindo qualquer um de entrar ou sair de seu reino. O rei dos cavaleiros ficou extremamente apavorado e começou a correr na esperança de ajudar a salvar a todos. Enquanto descia correndo uma colina, Arthur sorriu ao ver Excalibur. Correndo ainda mais rápido, Arthur correu ao lado da espada lendária e a agarrou pelo punho. Sentindo-se vitorioso, continuou seu caminho em direção ao reino, mas sentiu sua mão ficar mais leve. Ao levantar o punho da espada, ofegou ao ver Excalibur começar a enferrujar e se desfazer.
Não, Arthur sussurrou enquanto caía de joelhos novamente enquanto o punho da espada começava a derreter. Arthur não encontrou mais forças para continuar correndo. Era inútil e ele não tinha poder algum para impedir a destruição. Apesar da destruição de sua casa, que ele havia prometido proteger, Arthur logo percebeu que algo mais lhe chamava a atenção. Vamos, por favor, só uma migalha. Um gole não seria uma coisa ruim. Arruinaria algum plano mestre para eu conseguir me alimentar. Só uma mordida, ele ouviu uma voz dizer. Arthur viu uma figura familiar, de cabelos loiros e olhos verdes, usando uma armadura, presa em uma pequena gaiola. Essa pessoa parecia um pouco cansada devido às olheiras, o que indicava que estava com dificuldade para descansar. Além disso, o prisioneiro tentava alcançar uma bandeja com uma fatia de pão com carne e queijo, além de um copo de água fresca a 1,5 metros de distância. Mordred? Arthur perguntou enquanto corria em direção à gaiola. O prisioneiro virou a cabeça e lançou um olhar de desgosto. O que você está fazendo aqui? Perguntou ele com um sorriso de escárnio enquanto continuava a pegar sua refeição. Não quero lutar, só preciso de respostas. Se você está aqui, significa que não destruiu o reino. Então, quem destruiu? Perguntou Arthur. Claro, encontre um cara preso numa gaiola tentando pegar algo para almoçar e a primeira coisa que você faz é interrogá-lo. Rei de merda, disse Mordred enquanto voltava a tentar pegar seu almoço. Arthur estava impaciente e agarrou o braço de Mordred. Diga-me quem fez isso. Ele exigiu. Céus! Solta meu maldito braço! Mordred gritou enquanto o puxava. Seja útil e me dê essa bandeja. Estou preso aqui há 3 dias e a única coisa que tenho é o calor daquela fogueira, acrescentou. Arthur pegou a comida do prato e a estendeu para Mordred, que tinha um sorriso estampado no rosto. Agora que tenho toda a sua atenção, diga-me o que causou isso, ordenou. Provavelmente foi Guinevere, Lancelot ou qualquer um que não gostasse de você. Mamãe provavelmente é outra opção, eu não duvido que a bruxa velha conseguiria fazer isso. Agora me dê. Disse Mordred, estendendo a mão. O que mais você pode me dizer? Perguntou Arthur. Mordred pensou um pouco. Muita gente não gosta de você. Acho que o Tristan foi embora há um tempo, mas é só isso. Agora me dá isso logo. Estou morrendo de fome. Disse ele. Arthur suspirou sabendo que não receberia muito mais. Tudo bem, aqui está sua recompensa, disse ele, ganhando um sorriso de seu antigo companheiro de armas filho. Enquanto Mordred juntava as mãos, esperava que seu almoço lhe fosse entregue. Mas, em vez disso, Arthur começou a esmagá-lo nas palmas das mãos antes de espalhar os pedaços como se fossem sementes em uma fazenda. Arthur arregalou os olhos, perdendo o autocontrole enquanto pretendia alimentar seu filho. Seu desgraçado! Mordred gritou enquanto chutava a porta da gaiola na esperança de arrombá-la. O quê? Eu não queria. Eu queria te dar, disse Arthur. Então por que você jogou fora? Mordred perguntou antes que Arthur perdesse o controle e jogasse a água fora também. Não sou eu. Juro. Arthur disse se defendendo. Que diabos? Você me deixou nesta gaiola e agora se recusa até a me alimentar. Se eu sair daqui, eu mesmo vou te matar. Mordred gritou enquanto tentava arrombar a escotilha. Mordred, me desculpe, olha, eu consigo te tirar daqui, disse Arthur enquanto tentava abrir a fechadura, sem sucesso, por mais que tentasse. Deixe-me bater com uma pedra, disse ele enquanto pegava uma pedra e tentava quebrá-la, sem sucesso. Tenho certeza de que vou dar um jeito, disse ele. Seu merda. Você não é só um rei de merda. É só um homem adulto, sem consideração pelos outros. Chegando ao ponto de me trancar como um animal selvagem, acusou Mordred. Mordred, eu não coloquei você aqui, Arthur afirmou. Claro que não fisicamente, mas foi uma ordem sua. Olhe para isso, disse Mordred enquanto pegava uma folha de papel com o carimbo de Arthur. Não pode ter sido eu. Mordred, eu nunca quis te machucar de forma alguma, disse Arthur enquanto tentava abrir a gaiola. Deixe-me em paz.
Não quero olhar para você, disse Mordred, virando-lhe as costas. Mordred, vá embora. Vá embora para que eu não precise olhar para sua cara. Não é como se eu quisesse mais a minha. Mordred gritou enquanto abraçava os joelhos. Arthur simplesmente se levantou e foi embora, mas não sem olhar para trás mais uma vez, para seu filho abandonado. Pensando nisso, Arthur se lembrou de que saber não tinha um bom relacionamento com seu Mordred. Talvez essa ilusão fosse algum tipo de simbolismo. A mente de Shirou abriu os olhos e se viu deitado com uma mecha de pelos castanhos no peito. Shirou não entendeu e colocou a mão sobre ela, mas a figura se moveu. A figura revelou ser Rin, e ela sorriu para Shirou antes de se aproximar e abraçá-lo. Rin? Shirou perguntou com o rosto corado. Deixe-me ficar aqui, Emir. O mundo lá fora é frio e assustador. Rin sussurrou enquanto o soltava e encostava a cabeça no ombro dele. Claro, Tosaka, eu vou te manter segura. Shirou disse enquanto começava a acariciar seus longos cabelos castanhos. Estou com medo, Shirou. Estou com muito medo de falar o que penso e não sei porquê, disse Rin. Isso faz sentido, na verdade. Não se preocupe, Rin, eu vou te ajudar no caminho, disse Shirou, fazendo-a sorrir. Antes que Shirou pudesse piscar, Rin colocou os lábios sobre os de Shirou e o puxou para perto. Shirou logo se sentiu derreter com o beijo enquanto a puxava para mais perto. Com os olhos fechados, ele se afastou e respirou fundo. Rin, eu nunca soube que você se sentia assim. Shirou disse enquanto seus olhos estavam fechados. Shirou, por favor. Você está me machucando. Shirou abriu os olhos rapidamente e viu suas mãos em volta do pescoço de Rin. Rin, não. Shirou gritou enquanto tentava afastar as mãos. Sinto muito, Shirou, eu não queria machucar ninguém, eu mereço isso, Rin disse enquanto perdia o fôlego lentamente, enquanto as lágrimas escorriam de seus olhos. Por favor, diga a minha irmãzinha, que eu sinto muito, ela concluiu enquanto seus olhos começavam a se fechar e sua pele empalidecia. Tosaka, Rin, não, eu não quero isso. Shirou disse enquanto finalmente a soltava e a segurava em seus braços com lágrimas nos olhos. Shirou, pare. Shirou piscou e se viu empurrando uma espada em direção a saber. Shirou, você precisa parar. Você não entende o que está fazendo. Saber implorou enquanto a espada perfurava a primeira camada de sua armadura. Sabre. Shirou entrou em pânico enquanto tentava puxar a espada de volta, mas não sentiu controle algum em seus braços. Shirou, você não pode fazer isso. Não somos apenas mestre e servo. Somos amigos, não vê? Perguntou Saber, enquanto tentava, com medo, sacar a espada. Não vou deixar que isso acabe assim. Shirou disse enquanto tentava puxar a espada com força, usando seus circuitos para aumentar sua força. Silencioso, Shirou arregalou os olhos. Por que Shirou? Saber disse antes de desabar quando sua armadura se despedaçou e a lâmina ficou presa em seu abdômen. Mais uma vez, Shirou não sentiu nada além de tristeza ao encarar o corpo sem vida de Saber. Em vez de um servo que normalmente se desintegrava como pó de conto de fadas, a rainha dos cavaleiros jazia ali, sentindo falta da vida brilhante que outrora tivera. Shirou rastejou lentamente em direção a Saber e viu a expressão de medo e traição em seus olhos. Ele a ergueu e abraçou seu corpo. Shirou não conseguia mais ver Saber lutar. Shirou não conseguia mais ver o sorriso dela. Shirou não conseguia mais vê-la com raiva, chorar, falar ou fazer qualquer coisa. Tudo que ele conseguia fazer era sentir ódio de si mesmo. A culpa era dele, ele matou Saber e Rin. Shirou começou a agarrar a cabeça enquanto a sentia latejar e começar a hiperventilar. Antes que seu sofrimento pudesse continuar, ele foi interrompido pelo som de alguém correndo por perto. Shirou virou a cabeça e viu uma garota familiar fugindo de algo que a perseguia na escuridão. Shirou, me ajude! Gritou a mulher. Sakura, estou indo. Shirou disse enquanto corria até ela. Em questão de segundos, Shirou estava bem em frente a Sakura e viu perfeitamente que havia algo vindo da escuridão tentando alcançá-la.
Shirou fez o possível para alcançá-la, mas a criatura escondida ali dentro a agarrou. Não. Eu não vou desistir. Shirou disse enquanto seu braço ficava preto e se estendia para agarrar Sakura. Eu não vou te perder. Disse ele a Sakura, recusando-se a soltá-la. É tarde demais, Shirou. Você falhou comigo, disse Sakura em voz baixa. Shirou olhou para cima e viu o cabelo de Sakura ficar branco, suas pupilas desaparecerem, a cor dos seus olhos mudar para vermelho e seu corpo ficar coberto de circuitos mágicos vermelhos. O rosto normalmente nervoso de Sakura se transformou em um sorriso provocador. Que decepção, e você se auto-intitulando um herói. Isso é um adeus, Emilia, disse Sakura antes de soltá-lo e deixar que a escuridão a tomasse. Não, Sakura. Eu não posso deixar você também. Shirou gritou enquanto ia atrás dela. Não, porque sou tão inútil. Porque sou tão fraco. Porque não consigo salvar ninguém. Droga. Não vou deixar você levar a minha Sakura. Shirou gritou enquanto seu corpo era coberto por chamas negras, enquanto seus circuitos mágicos ficavam roxos e o envolviam. Volte aqui. Gritou ele enquanto criava duas asas negras e voava atrás dela. Só que ele não foi muito longe, pois o mundo ao seu redor começou a desmoronar. Realidade, Shirou. Naruto gritou enquanto chutava o adolescente e o derrubava da espada. Shirou acordou e respirou fundo quando sua marca de maldição apareceu. Tio, o que diabos foi isso? Ele perguntou com raiva. Então Arthur também caiu da espada. O que aconteceu? Ele perguntou enquanto ofegava. Acho que já chega de meditação por hoje. Acho que, sem querer, piorei as coisas, disse Naruto, coçando sua barba inexistente. Por que sou um professor tão ruim? Perguntou-se enquanto tentava repassar a próxima lição antes de notar a nota de Shirou. Shirou, de onde você tirou essa nota? Perguntou, semicerrando os olhos. Albedo me ajudou a desbloquear minha linhagem demoníaca. Ela disse que isso me ajudaria a me condicionar muito mais rápido para lidar com todo o treinamento difícil, respondeu Shirou. Naruto estreitou os olhos. Embora eu não recomende que você se apresse, vou te dar uma chance, já que você não sabia de nada. No entanto, preciso conversar com minha filha, disse ele. Mais tarde, pai. Isso dói, papai. Albedo gritou enquanto era espancada. Albedo malvada. Não ouse fazer experimentos com seu sobrinho sem a minha permissão. Shirou não consegue uma esposa, ele os assusta com suas marcas. Naruto disse enquanto continuava a espancá-la por mais um tempo. Como punição, você não vai ganhar sobremesa hoje à noite, disse ele enquanto ela fazia beicinho. Você ainda pode me colocar na cama hoje à noite? Perguntou Albedo. Sim, agora vá garantir que seu irmão e sua avó não destruam nada. Preciso terminar de treinar os meninos por hoje, disse Naruto enquanto Albedo saía, massageando sua bunda dolorida. Talvez eu devesse conversar com eles. Caso contrário, posso ficar com apenas um aluno quando isso acabar. Serei pior que meu pai e meu avô. Disse ele, agarrando a cabeça com medo. Naruto nunca soube o que aconteceu com o resto do Time Jiraiya, mas só soube que Minato se tornou o último pupilo de Jiraiya antes de tentar ajudar seus irmãos mal criados. Naruto não se preocupou em se importar com o título de líder do clã e decidiu dividi-lo e entregá-lo aos idiotas, que ainda o odeiam. Nem todos podem ser vencedores em sua própria história. Estou tão estressado, Naruto disse para si mesmo. Ei, perdedor, lute comigo. Naruto se virou e viu Nori segurando a kitana de sua mãe. Você parece o seu noivo gay. Vai pintar o cabelo e deixá-lo parecido com o rabo de um pato também? Perguntou Naruto, parecendo desinteressado. Não ouse falar mal do Sasuke-kun, seu maluco. Nori gritou. Cala a boca, sua banshee. Por que você não aprende a ser mais como a Sakura e usar sua voz interior? Perguntou Naruto. Enquanto isso, em todas as outras fanfics que escrevi, todas as Sakura de repente espirraram e sentiram que deveriam elogiar Naruto em vez de tentar espancá-lo. Posso gritar o mais alto que eu quiser. Agora lute comigo. Nori exigiu quando Naruto de repente perdeu a audição no ouvido esquerdo.
Naruto deu de ombros. Eu adoraria um calmante, disse ele enquanto tirava a camisa. Cuidado, minha irmãzinha, não vou me conter como fiz durante a sua humilhação. Usarei meu coração e minha alma para derrotá-la, disse ele. Ah, eu tenho a Benihime. Mamãe é praticamente uma deusa com essa coisa, e a herdeira do clã Uzumaki é tão boa quanto, se não muito mais superior, disse Nori, arrogante. FMA. Beost, Batalha Scherzo. Os dois correram um para o outro e começaram a brigar. Enquanto isso, Gil entrou na mansão e bocejou enquanto enxugava os olhos. Tão cansado, a mamãe vai mesmo ter outro bebê? O irmão mais velho, Shirou, já tem um bebê. Então, por que precisamos de mais? Perguntou ele, ignorando a briga na cozinha enquanto Nori era jogada pela sala de estar e caía na mesa de centro, que se estilhaçou com o impacto. Ei, pai, a vovó já fez o almoço? Perguntou Gil enquanto se sentava à mesa. Não, mas eu fiz tortellini. Só esquente, disse Naruto enquanto passava pelo garoto e arrastava a irmã para fora. Não, chega. Nori implorou enquanto tentava escapar do aperto mortal dele. Gil então se sentou à mesa depois de preparar sua refeição antes de comer. Ele apreciava a comida do pai, mesmo que seu pai biológico fosse o mesmo. Além disso, ele tinha todos os seus servos que atendiam às suas ordens sempre que ele os chamava. No entanto, era muito melhor saber que isso vinha de alguém que se importava com ele do que de alguém que era pago para alimentá-lo. Foram momentos como esses que ele entendeu por que Semiramis se apaixonou pelo Cabeça Dura. Com isso em mente, ele decidiu ignorar completamente os sons de destruição, juntamente com o prédio inteiro tremendo como se houvesse um grande terremoto. No entanto, os gritos altos de uma mulher eram muito mais irritantes, e não ajudava o fato de serem interrompidos sempre que a mansão era atingida por um objeto enorme. Lá fora, Nori se viu batendo nos portões de aço na frente da mansão. Por favor. Misericórdia. Nori implorou. Naruto a agarrou pela blusa. Sem volta, Nori. Ele disse enquanto revelava suas garras demoníacas. Você está tentando me matar? Nori perguntou com os olhos arregalados. O que te deu a dica? Naruto perguntou antes de jogá-la no ar. Nori sobrevoou sua casa e pousou do outro lado, na piscina. A parte assustadora foi quando Naruto a puxou para fora e a arrastou de volta para dentro da mansão. Não. Por favor, pare. Me desculpe por ter sido uma irmã ruim. Eu farei qualquer coisa. Nori implorou com lágrimas nos olhos antes de ser jogada contra a parede. Então isso resolve essa pequena disputa. Naruto diz enquanto deixa sua irmã inconsciente sozinha antes de colocar Benihime onde ela pertence. Fim da música. Foi uma luta divertida, mas alguém tem que limpar tudo. Já que você é preguiçoso, vou ter que fazer isso sozinho, disse Naruto antes de pegar uma vassoura no armário. Mais tarde naquela noite, após um longo reparo, todos voltaram para casa para descansar durante a noite. Embora houvesse algumas dúvidas sobre o motivo de algumas paredes estarem presas com fita adesiva e muita massa corrida vazando, Nori estava surpreendentemente mais obediente e mais medrosa naquela noite sempre que Naruto estava por perto. No entanto, Menma tentou perguntar a Nori se ela encontrava alguma fraqueza, mas ela se manteve em silêncio e encarou o que costumava ser um sinal de destruição. Naruto também confirmou a questão envolvendo Aki, onde explicou que dois deles lutaram contra Arthur, mas Naruto finalizou dando uma surra em todos por acordarem o bebê Shirou. Ele também tem certeza de que Aki é confiável, já que disse: se ela fosse uma ameaça, eu a teria matado quando ela fez contato visual comigo, o que foi bastante sombrio. Deixando de lado seu lado sombrio, todos foram para seus respectivos quartos para descansar durante a noite. No entanto, seria uma noite interessante para um certo casal. Então Menma se aproximou de saber. Ei, saber, certo? Você acha? Menma começou a falar, mas foi ignorada. Não, estou treinando Shirou pelo mês, disse saber, deixando Menma furiosa. Droga, vou ter que pedir ajuda ao sábio pervertido ou ao Bachan, pensou Menma enquanto se afastava pisando duro. Enquanto saber continuava seu caminho em direção ao seu quarto, ela foi parada quando sentiu uma mão agarrá-la.
Ei, saber, posso falar com você? Perguntou Shirou. Claro, Shirou. Saber respondeu. É sobre você ter entrado no meu quarto. Saber corou ao ouvir a verdade. Não estou bravo nem nada. Só estava pensando, já que você precisa de mana e eu não sou o maior mestre. Então acho que seria justo eu deixar você pegar a mana que precisa. Shirou disse. Saber não conseguiu conter o rubor, mas aceitou. Obrigada, Shirou. Entendo que possa parecer estranho, mas agradeço sua ajuda. Estarei lá dentro logo depois de me trocar, disse ela. Shirou assentiu e entrou para vestir a roupa de dormir. Ao tirar a camisa, Shirou sentiu uma pontada estranha no peito. Quase como uma dor leve, como se sua respiração estivesse bloqueada e estivesse se abrindo lentamente. Era uma sensação estranha e difícil de explicar. Shirou parou em frente ao espelho, colocou a mão sobre o coração e se perguntou o que estava acontecendo. Seus batimentos cardíacos pareciam normais e não havia nada de anormal neles até que ele estendeu sua busca para outro lugar. Shirou sabia que o coração humano deveria estar ligeiramente mais para o lado esquerdo do peito. No entanto, o que exatamente batia no lado direito do seu peito? Não estava pulsando nem causando problemas respiratórios, então por que ambos os lados batiam como se houvesse algo mais ali? Parecia anormal e enervante. Talvez Naruto lhe contasse sobre isso pela manhã. Shirou, você é ponto. Shirou corou quando se virou para ver Saber. Seu servo também corou, pois ainda estava sem camisa, enquanto Saber não usava uma roupa íntima comum que cobrisse até as pernas. Em vez disso, vestia uma camisola branca e shorts brancos. Tirando-os, Shirou vestiu a camisa e coçou a cabeça timidamente. Há algo errado? Saber perguntou. Não, só achei que vi um arranhão do treinamento do Naruto. Não foi nada, afinal. Shirou mentiu, conseguindo evitar ser detectada. Ok, boa noite então. Saber disse enquanto se deitava em um lado da cama. Boa noite, Saber. Shirou disse enquanto se deitava ao lado dela. Quando as luzes se apagaram, Shirou e Saber coraram com a sensação de estarem próximos. Isso era constrangedor e ambos sentiam um peso no peito que aumentaria se fizessem qualquer outra coisa que considerassem constrangedora. Shirou era provavelmente o mais nervoso, e não ajudava o fato de ainda ter as imagens do pesadelo gravadas na cabeça. Ele não queria machucar Saber, mas queria ajudá-la, mas sentia que estava piorando a situação. Saber suspirou e percebeu que talvez isso tivesse arruinado um pouco o relacionamento deles como mestre e servo. Quando ela estava prestes a falar e interromper o momento, o rei dos cavaleiros de repente sentiu uma sensação de calor atrás de si, acompanhada de uma luz verde brilhante. Antes que Saber pudesse perguntar se algo estava acontecendo, ela sentiu um par de braços quentes abraçá-la e expulsar o peso que ela carregava. Shirou. Saber sussurrou enquanto virava a cabeça lentamente. Saber. Shirou disse enquanto se sentava. Que sensação é essa? Saber perguntou. Acho que é minha linhagem. Não tenho controle total, mas meu tio mencionou que às vezes a emoção desencadeia isso. Shirou respondeu. Antes que Saber pudesse perguntar mais, ela viu seu mestre ativar inconscientemente seus circuitos mágicos e a cor lentamente se transformou em um dourado vibrante que se movia como ondas. Saber se viu hipnotizada pelas ondas enquanto acariciava seus braços. Mesmo assim, ela conseguia sentir a energia calma fluindo dentro do corpo dele. Fat Stay Night. O BWOST, última poeira estelar. Que emoções você sente, Shirou? Saber perguntou. Não sei, talvez preocupação. Medo. Ansiedade. Perda. Shirou disse enquanto soltava Saber. É sobre você? Ou outra pessoa? Saber perguntou. Eu não quero perder ninguém que eu goste. Tenho medo de perder pessoas. Tenho medo de perder você também, Saber. Shirou disse enquanto seus rostos estavam a centímetros um do outro. Shirou, Saber murmurou enquanto observava seus olhos se transformarem em trisquios. Por uma vez, deixe-me protegê-lo, Saber. Shirou disse enquanto seus rostos se aproximavam.
Ok, Shirou. Saber disse enquanto fechava os olhos e o abraçava. Shirou fechou os olhos e se soltou brevemente, puxando Saber para perto e beijando-a. Saber abriu os olhos brevemente e eles se arregalaram ao ver os circuitos mágicos cercando o rosto de Shirou antes de se espalharem por seu corpo. Embora tenha considerado entrar em pânico, em vez disso, encontrou-se em êxtase. A energia dentro de seus circuitos Imana parecia pura e criava uma pequena harmonia em seu corpo. À medida que a energia contaminava seu corpo, Saber sentiu-se maior do que quando foi invocada originalmente. Como se todo o seu suprimento tivesse sido reabastecido e as reservas estivessem aumentando lentamente. Quando Shirou interrompeu o beijo, Saber sentiu-se rejuvenescida, mas, por algum motivo, um pouco cansada. Então, antes que pudesse dizer qualquer coisa a Shirou, ela caiu sobre o peito dele antes de dormir. Não vou deixar ninguém te machucar, Saber. Não vou deixar ninguém com quem eu me importo se machucar, Shirou prometeu a si mesmo enquanto acariciava seus longos cabelos. Fim da música. No dia seguinte, depois de algumas horas fazendo recados, Naruto voltou para casa para começar a treinar, apenas para encontrar Menma com Jiraiya irritado. Ok, o que você quer e por que trouxe o vovô? Naruto perguntou com um suspiro. Estou aqui para mostrar por que você e aquele pirralho que você chama de filho deveriam desistir. Este é o poder do futuro sábio sapo. Disse Menma, arrogante. O quê? Você vai levar um tapa por espiar o lado feminino da fonte termal? Naruto zombou. Prefiro fazer isso do que treinar esse pirralho, disse Jiraiya. Que pena, vovô, eu não preciso de ajuda e o Nori já perdeu. Então você e todos os outros têm que treiná-lo, disse Naruto com um sorriso irônico, fazendo o velho suspirar. Cale a boca e me veja fazer o que eu faço. Menma gritou enquanto formava vários selos de mão. Arte ninja. Jutsu de invocação. Disse ele. Uma foca negra apareceu no chão quando Menma bateu a palma da mão, apenas para ser engolido pela fumaça. Quando a fumaça se dissipou, revelou um sapo amarelo grande o suficiente para caber em uma pequena bolsa. HMM? Olá a todos, como estão? Perguntou o sapo. Ei, você não é o chefe. Menma gritou, irritado. Oi, você deve estar falando do meu pai. Ele está saindo de uma reunião agora. Você tem algum lanche? Perguntou o sapo. Tenho algumas batatas fritas aqui, disse Naruto, jogando um saco de papel para o sapo. Nossa! Estou morrendo de fome, disse o sapo. Chega, jutsu de invocação. Ele disse enquanto outra coluna de fumaça aparecia, revelando um pequeno sapo laranja. O que diabos estou fazendo aqui? Perguntou o sapo. Ei, Gaimakishi, parece que temos um novo invocador, disse o outro sapo. E, ele deve ser muito patético se invocou um idiota como você, Gaimatatsu, disse Gaimakishi. Sabe o pervertido, por que não posso invocar o chefe? Perguntou Menma. Talvez você devesse trabalhar no controle do seu chakra, sugeriu Jiraiya. Naruto riu de quão patético seu irmão era. É assim que se invoca uma fera, disse ele enquanto disparava raios de seus dedos em direção ao céu. De repente, um poderoso redemoinho surgiu no céu enquanto raios poluíam o céu e atingiam o chão ao redor deles algumas vezes. Então, de repente, um gigantesco redemoinho de folhas surgiu diante dos três, revelando uma figura aparentemente alta e musculosa. Menma começou a tremer ao pensar que Naruto havia invocado um demônio poderoso diante deles. Foi quando Naruto disse as palavras mágicas. Aí está você, Perry, ele disse enquanto a natureza se acalmava e a sombra se revelava um ornitorrinco verde. Que diabos é isso? Perguntou Gamakishi. Ah, mano, você devia ficar para trás. Um ornitorrinco pode acabar com você, disse Gamatatsu com medo nos olhos. Ah, por favor, não vai adiantar nada. Olha, eu vou mostrar a ele quem manda. Ei, idiota, de onde você tirou esse bico? A gente é de circo de aberrações. Perguntou Gamakishi enquanto Menma ria. Perry avançou em direção a Gamakishi antes de atingi-lo com o rabo. KRHKRGKRKRKRKRKRKRKRR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 R
Caramba, do que diabos é feito esse rabo? De ferro. Vou cair fora. Disse Gamakishi enquanto desaparecia junto com seu irmão. PFFT, e daí? É só um ornitorrinco idiota. Provavelmente é idiota ou não tem cérebro, disse Menma enquanto tentava chutar Perry. Perry imediatamente se levantou e torceu a perna de Menma. Quando Menma caiu, Perry colocou um chapéu e decidiu chutá-lo com uma força e agilidade que fariam Guy chorar de inveja. Aliás, foi a espécie de Perry que inventou o Goken e muitas outras formas de taijutsu. Então foi hilário ver o ruivo implorar e implorar para que o ornitorrinco parasse. Onde você conseguiu essa coisa? Perguntou Jiraiya. Perry me encontrou quando eu era criança, enquanto explorava a floresta. Ele também não vai pegar leve até que o oponente se renda. Naruto respondeu enquanto Menma estava coberta de caroços e hematomas. Eu desisto. Por favor, faça-o parar. Menma implorou antes de Perry pular alto no ar e acertar o punho no abdômen de Menma. Acho que ele é bom, Perry. Pode ir agora, disse Naruto enquanto o ornitorrinco assentia e ia embora. Eu não tinha 3 pessoas para treinar. Perguntou-se. Acho que vou ficar de olho. Meu aluno temporário pode se mexer, disse Jiraiya. Preciso de hospital, disse Menma antes de desmaiar. O caminho para as finais estava a apenas 4 semanas de distância e o irmão mais novo se viu no hospital mais uma vez. Continua, e assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.